Vou ver aqui. Tá me vendo? Tá no mudo, PC. A irmã Jura compartilhou aí que eu não peguei? Começa de novo. Não, ela... Sim, a escola da Bíblia do irmão Paulo Botaro iniciou ontem em Santa Maria. Joia, vamos agradecer ao Senhor. 107 alunos. Deixa eu explicar melhor um pouquinho. Deixa eu explicar um pouquinho. É assim, ó, cada cidade, o Paulo dá essas aulas. Tem cada cidade, então, por exemplo, Santa Maria entrou com uma escola da Bíblia em Santa Maria. Tá? Tem a parte de Minas Gerais, tem lá no Rio de Janeiro, a cidade, tem ali em São Paulo. Tá? Então, cada cidade botou o nome, Escola da Bíblia de Sorocaba. Tá? Escola da Bíblia de Guarulhos. Aqui é Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá? Joia. Então, ficou assim. Então, e os contatos ficam essas pessoas, como eu e a Jura, ficam ligados diretamente a esses irmãos, geralmente os que fazem daqui, né? Mas a gente agradece pela força que aqueles irmãos que não são de Santa Maria estão nos dando, como o Giovanni, a Mary, vários irmãos de Pelotas, né? A gente agradece pela força. E continuar orando para que essas pessoas que tenham vários aqui de Santa Maria, que a gente possa ganhar essas almas. Tá? Então, o que eu falei, irmão Paulo, é que há pouco tempo, há poucos minutos, eu recebi uma moça que se inscreveu nas aulas e ela... Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, José. Boa noite, Giovanni. Beleza? Boa noite, Dudu. É a Elaine. Vamos pedir oração por ela. Elaine, o nome dela. Tá bom. Então, vamos orar, então. Recebe esses alunos que querem estudar mais, né? Fazer perguntas. E agradecemos, tá, irmão? Amém, amém. Vamos orar, então. Soberano e amado Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de amor, de misericórdia, somos gratos por mais uma noite estarmos todos presentes aqui, ó Pai, online, mas ao mesmo tempo, Pai, sentindo esse calor humano de cada um, dentro desse amor que só Tu pode nos oferecer. Somos gratos, Pai, por podermos nos reunirmos para ganhar crescimento espiritual, conhecer mais e mais da Tua palavra, Pai. Somos gratos, Pai, pelo tudo que o Senhor está fazendo dentro da Tua igreja, Pai, principalmente em relação a esses estudos, ó Pai, da Escola Bíblica, Pai, que agora em Santa Maria também vai ser iniciado, Pai. Hoje a Elaine que entrou em contato com a irmã Jura, ó Pai, que o Senhor possa dar essa gana, essa vontade, ó Pai, para que ela possa ter sede da Tua palavra e assim se tornar uma filha amada através de Jesus Cristo. Somos gratos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui presente, que além de motivar, também é sido motivado pelo irmão Josué, que sempre se dispõe a nos ensinar da Tua palavra, Pai, e juntos crescemos espiritualmente. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Mais uma vez, nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai, que assim oramos, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, PC, pela primeira oração da noite. Bem-vindo àqueles que foram entrando enquanto o PC orava. Então, vamos para Efésios, que é a carta de prisão da quarta noite que estamos estudando. E chegamos agora à segunda oração escrita por Paulo dentro desta carta aos Efésios. E eu coloquei os tópicos aí que a gente vai conversar essa noite, na expectativa que a gente consiga concluir essa oração nessa noite. Então, 3:14 a 21, coloquei como tema aqui, confiança no poder de Deus, que é justamente isso que o apóstolo Paulo vai apresentar nesta oração. E aí, versículos 14 a 16, primeira parte, ele introduz a oração e depois a gente tem mais o conteúdo da oração em si. Dos versículos 16, segunda parte, até o 19.
Ele vai pedir que esses irmãos sejam fortalecidos com poder, que eles sejam arraigados e alicerçados em amor e que eles conheçam o amor de Cristo. Só assim, então, eles vão atingir a plenitude de Deus. E depois ele conclui a oração num versículo que é bem conhecido pela igreja no mundo inteiro: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. E ele colocou algumas coisas aqui, por isso ele está plenamente confiante que Deus vai atender as coisas que ele solicitou, então, diante de Deus. E quando a gente encerrar essa oração nessa noite, a gente vai ter encerrado a primeira metade do livro de Efésios, que é uma parte mais teológica, que apresenta o plano eterno de Deus de salvação em si, no seu eterno propósito de fundar a igreja, gerando reconciliação e gerando paz. Judeus e gentios eram duas camadas de nações separadas. Em Cristo, Deus reconciliou uns com os outros, e através de Cristo também, todos reconciliados com Deus. O evangelho, então, além de uma mensagem de perdão de pecados, é uma mensagem de união, de reconciliação dentro do povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar um pouquinho de algum contexto rapidinho. Vamos lembrar que havia séculos de separação e ódio disseminado entre judeus e gentios, e agora eles estão convivendo juntos dentro da mesma congregação. Paulo está explicando o plano, mas a gente sabe que para que esse plano, na prática, pudesse ser efetivado e os irmãos pudessem conviver com essa paz que é pregada pelo evangelho, quanto de preconceito, né, precisava ser superado, até que todo mundo entendesse que Deus não havia formado dois corpos, judeus e gentios não iam viver em igrejas diferentes, todo mundo junto, dentro do mesmo corpo. E depois de apresentar esse plano, então, que a gente viu até a aula passada, até o 3:13, o que Paulo vai fazer depois de instruir? Ele vai orar. Vai orar para que Deus, então, realize aquilo que ele está comunicando, aquilo que Paulo está comunicando, que é plano de Deus para a sua igreja. Certo? Esse é o contexto para a gente entender o que a gente vai ver essa noite. Então, eu fiz a leitura ontem na Bíblia do PC, de Efésios 3, 14 a 21. Eu digo Bíblia do PC, né, porque ele me presenteou com a palavra de Deus aqui, com a versão fácil de ler. E eu vou fazer novamente essa leitura aqui em Efésios 3, 14 a 21, para a gente ficar também com o texto, né, em mente. E depois de ler nessa Bíblia que tem uma versão mais acessível, aí então sim eu vou utilizar o meio da revista atualizada para o ensino nessa noite. Alguns de vocês têm NVI aí, a gente vai usar alguma coisa da NVI também. Enfim, as diferentes versões que nos ajudam na interpretação do texto. Mas vamos lá, Efésios 3, 14 a 21. Por isso me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu verdadeiro nome. Peço ao Pai que, de acordo com a sua grande glória, Ele permita que vocês tenham os seus espíritos poderosamente fortalecidos por meio do seu Espírito, no caso, o Espírito de Deus. Peço que Cristo viva nos seus corações, por meio da fé, e que a vida de vocês tenha raízes e alicerces no amor. Assim vocês poderão compreender, junto com todo o povo de Deus, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Sim, que vocês possam conhecer esse amor, o qual supera todo o entendimento, para que fiquem repletos da natureza de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para sempre. Amém. Oração de Paulo, então, expressa aí em Efésios. Mas uma das melhores maneiras da gente descobrir as ansiedades e as ambições de alguém que confia e serve a Jesus Cristo é analisar o conteúdo das orações dessa pessoa e a intensidade com a qual ela ora também. Porque todos nós acabamos orando acerca de coisas que nos preocupam. A oração em si, ela expressa o desejo que está dentro do nosso coração. E que bom quando nossos corações estão treinados pela verdade. Então, a gente vai expressar um desejo que está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo disse sobre o desejo do coração dele, e que ele estava levando em petição a Deus. O desejo era que o povo dele, os israelitas, fossem salvos. Está vendo? O desejo dele expresso lá. Nessa segunda oração aqui,
que ele expressa em Efésios 3, 14 a 21, Paulo está abrindo a alma dele diante de Deus. Lembra que ele estava explicando até aqui na carta tanto a obra de Cristo em fazer a paz, que resultou na criação da igreja, composta por judeus e gentios, mas também o envolvimento pessoal dele nisso, porque ele foi comissionado por Deus, recebendo revelação direta para que ele pregasse esse evangelho que inclui salvação dos gentios no mesmo corpo. Agora, então, ele abandona a exposição e a instrução e ele faz essa transição para a intercessão. O que ele está fazendo? Orando para que esse plano maravilhoso de Deus, que ele estava explicando, seja cumprido agora na prática da vida da igreja, no convívio entre irmãos. E é assim que precisa ser na igreja, oração e pregação caminhando juntos. Nós devemos instruir uns aos outros, instruir o povo de Deus e depois, humildemente, clamar ao Senhor para que Ele possibilite que a gente viva aquilo que a gente acabou de ser instruído. Porque por mais que nós tenhamos instrução e o conhecimento teológico, o entendimento da mente, para que as coisas se realizem, é somente pelo poder de Deus, porque somos humanos e nossa antiga inclinação é ao pecado, e somente pelo poder do Espírito e pelo poder do Senhor é que essa nova humanidade, essa nova proposta de vivermos reconciliados com Ele e uns com os outros pode acontecer. E aí, então, Paulo começa dizendo, bem no início do versículo 14, por esta causa. Que causa ele tinha em mente? O que ele vinha trabalhando na carta. A obra reconciliadora de Cristo e a compreensão que ele tinha, mediante essa revelação especial. E estas, então, eram as convicções que deram base ou fundamento para Paulo fazer agora essa oração diante de Deus. E aí a gente tem aqui um princípio muito importante. Qual deve ser a base das nossas orações? Quando nós oramos a Deus, a nossa oração deve estar fundamentada no conhecimento do propósito que Deus tem para nós e para a igreja, que está expresso na palavra dele. Assim, Paulo tinha a motivação necessária para orar em função do que Deus fizera em Cristo e daquilo que também Deus revelou para ele. Assim também para nós é indispensável que as nossas orações sejam de acordo com a vontade de Deus. A gente não tem autoridade bíblica para orar por alguma coisa que Deus não revelou. Agora, se Deus revelou ser a vontade dele, nós vamos colocar diante do trono dele com a plena convicção de que, então, seremos atendidos. Olha 1 João 5,14, meus amados. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5,14. E lá diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ora, Jesus morreu na cruz para reconciliar judeus e gentios debaixo do mesmo Senhor, né? Para conviver no mesmo corpo, como uma mesma família, reconciliados com Deus. Isso foi o que Paulo recebeu de revelação. Agora, com base nisso, ele ora. Então, ele está orando estritamente de acordo com a vontade de Deus, e é assim que nós precisamos fazer. Então, Paulo está se colocando aí de joelhos, ele diz, diante do Pai, de quem toda a família, seja no céu ou seja na terra, invoca e até recebe o nome de Deus, nós somos filhos desse Deus, para que, então, o Senhor possa realizar na prática tudo aquilo que é o plano dele mesmo, Deus, para as nossas vidas. A ideia de a família no céu e a família na terra, talvez é o conceito de já existe uma igreja triunfante no céu, né? Lembra que Paulo falou em Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Filipenses 1:23 é partir e ter Cristo já de uma maneira incomparavelmente melhor, mais íntima. E lembra de Apocalipse 7, segunda parte, que tem aquela visão da igreja triunfante no céu. E existe uma igreja militante na terra, que somos nós, estamos aqui batalhando ainda. Então, seja a família que está no céu já, seja a família que está na terra, nós temos em comum acordo, ou estamos debaixo de um mesmo Pai.
e Paulo está se ajoelhando diante desse Pai, para que aqui na terra, e esses irmãos em Éfeso estavam aqui na terra como nós estamos, a vontade de Deus que é feita perfeitamente no céu, seja perfeitamente feita na terra, e esses irmãos consigam viver segundo o plano revelado, com unidade, debaixo do mesmo corpo. E Paulo não tem dúvidas de que nosso Deus tem recursos inesgotáveis à disposição dele, e que com esses recursos inesgotáveis derramados sobre nós, ele então permite que nós tenhamos a condição de viver o plano dele. É por isso que no início do versículo 16, aí eu estou fazendo a introdução da oração, eu já vou parar, por isso que ele diz, essa oração ele está pedindo para que seja atendida segundo a riqueza da glória do Senhor. Deus tem recursos inesgotáveis. E se Deus, e Ele quer nos atender, e se nós nos pormos a caminho, então, as comunidades das quais nós fazemos parte hoje, a comunidade de Éfeso naquela época, que tinha judeus e gentios convivendo junto há pouco tempo, então eles iriam conseguir viver sem guerra, mas realmente unidos. Ok? Fica aberto para os seus primeiros comentários nessa noite, meu amado. Irmão? Oi, Paulinho. Vamos lá. O pessoal está todo mundo meio quietinho aí. Aqui no versículo 18, essa oração de Paulo é interessante. Quando ele diz para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, é o 18 a 19, né? É uma dimensão infinita, quando se fala na largura, né? Na altura, né? No comprimento, né? E nesse profundimento, e nesse profundidade, né? Então, assim, é uma coisa que não tem como mensurar. Seria essa a palavra que eu queria colocar. Não tem como você mensurar esse amor de Cristo, né? É interessante. Então, colocar isso. Amado, talvez a gente possa definir numa palavra, Paulo está sendo ousado no pedido, né? É a ousadia dele, mas eu estou dizendo uma ousadia positiva, né? É uma confiança profunda daquilo que Deus pode realizar nos nossos relacionamentos. Vamos aprofundar essa ideia essa noite, é maravilhoso isso. Olá, Leandro, bem-vindo, meu amado. Bom te ver aí. Oi, tem meio atrasado. Mas vamos aí. pensar nesse conteúdo da oração de Paulo. Não, tranquilo, sempre bem-vindo. Então, vamos pensar nesse conteúdo da oração de Paulo, que está na segunda parte do versículo 16 até o versículo 19, e vamos pensar nessa petição de Paulo como se fosse uma escadaria. Uma escadaria que tem 4 degraus. Palavras-chave na oração: força, amor, compreensão e plenitude. Força, amor, compreensão, plenitude, são os 4 degraus através dos quais a gente vai seguir Paulo nessa oração dele. Primeira coisa que ele pede pelos irmãos aí, 16, segunda parte, e 17, primeira parte, eu vou juntar essas frases, diz assim: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé.
Paulo está pedindo, então, basicamente, que os irmãos sejam fortalecidos com poder. E essas duas partes da petição de Paulo caminham juntas, porque as duas estão se referindo ao ponto mais íntimo do cristão. O homem interior, no versículo 16, e o coração, no versículo 17. E ele fala sobre ter, assim, no versículo 16, esse fortalecimento com o poder no homem interior, e isso é mediante o Espírito. E também ele fala sobre a habitação de Cristo no nosso coração. Ter Cristo e o Espírito habitando em nós é utilizado como sinônimo, porque é precisamente mediante o Espírito Santo que Cristo habita no nosso coração. E o que nós podemos receber quando Cristo, através do seu Espírito, habita no nosso interior e no nosso coração? É poder, é fortalecimento. Só para tentar fundamentar essa ideia de que Cristo habita no nosso coração mediante o Espírito dele, olha Romanos 8, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10. E depois eu avanço mais uma ideia, só para não pairar alguma dúvida sobre isso. Romanos 8, versículo 9 e 10. Lá diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Verso 10. Aqui está sublinhado a ideia. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo também vai nos vivificar por meio, final do versículo 11, por meio do Espírito que nós habita. Mas nota, Cristo está habitando em nós no versículo 10, mas é mediante o Espírito, aqui nesse contexto, versículo 9, 10 e 11. 3 vezes ele repete a ideia do Espírito habitando dentro de nós. Então, agora, do outro lado, alguns ficam assim perplexos com essa oração de Paulo, porque essa oração ele está dirigindo a Deus em favor de um grupo de irmãos. Primeira audiência, os irmãos em Éfeso. E a pergunta é, mas o Espírito já não habita nos cristãos? Atos 2:38 mostra que sim. Quando a gente vai para as águas do batismo, a gente tem o perdão dos pecados e o Espírito passa a habitar em nós. Porém, o que Paulo está pedindo aqui não é por uma habitação como em Atos 2:38, mas é o fortalecimento dos irmãos por meio do Espírito que já habita neles. E que eles se apropriem pela fé desse poder, pela habitação de Cristo no interior deles. Agora, a habitação de Cristo nesse texto de Efésios é interessante. Quando a gente conhece um pouco de grego, eu conheço quase nada, eu fiz grego básico lá com Álvaro Pestana, fica mais um grego instrumental que dá para a gente transliterar a palavra do grego, para que então a gente consulte um dicionário em grego e aí se vire com algumas palavras, pelo menos. Alfabetizado, assim, fluente, não sou. Mas qual é a ideia da habitação? Tem 2 palavras em grego para a gente definir habitação. A primeira é paroikeu, a segunda é katoikeu. A primeira palavra, ela se refere a alguém que habita como um estrangeiro. Alguém que vai passar por alguma cidade, fica num alojamento e vai embora. Mas a segunda palavra, e é a que Paulo utiliza aqui, katoikeu, é de alguém que se estabelece num lugar que é a sua morada, que é a sua própria casa. E é assim que nós precisamos compreender a ideia da habitação de Cristo em nós. Através do seu Espírito, ele não está de passagem, ele não está nos visitando, ele estabeleceu morada em nós. E quando Cristo habita em nós e nós cultivamos essa morada,
esse relacionamento dele conosco, que é tão íntimo, então ele pode nos animar, nos consolar, nos confortar, nos fortalecer. Afinal de contas, ele estabeleceu o seu trono no nosso coração, o seu reinado no nosso coração. E o que o nosso rei pode fazer pela sua morada no nosso interior são coisas extraordinárias, como fortalecimento espiritual, para que então a gente consiga cumprir aquilo que é o plano dele. Nota que a gente está nessa fase de transição. O plano revelado precisa ser cumprido, mas para ser cumprido, precisa ter o poder do Espírito Santo. No final das contas, é aquela ilustração que frequentemente se é utilizada. Vamos lembrar de Romanos 8, 12 e 13, assim, amados. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ou Cristo passa a habitar em nós pelo seu Espírito, não é assim que o nosso livre-arbítrio foi tirado. Nós ainda precisamos tomar decisões se vamos inclinar para a carne ou se vamos inclinar para o Espírito. Afinal de contas, quem nós vamos mais alimentar durante o nosso dia? Se a gente alimentar mais a carne, a gente Tá mudo? Deve ter caído a internet de Josué. Vamos esperar. Travou para mim também. Travou. Parou. Sim, a internet do Josué deve ter travado. Vamos aguardar um pouquinho. Sim. Saiu, deve estar voltando. Ficou como co-host, Giovanni. O Josué falou que desde o começo estava com a imagem do vídeo já meio travando lá, tá bem. Eu mandei uma mensagem tá para ele, ele recebeu. Está online. Alguma coisa no computador, vamos aguardar. Vou ligar para ele. Será que ele não consegue fazer pelo celular, Giovanni? Socorro! Cadê o Josué? Filho! Filhinho! Josué já está de volta. Foi só para o intervalo comercial. Ele está ligando para o Josué. Olá, meus amados. Eu entrei em outro aparelho aqui, porque o outro conectou mesmo. Mas coloca o Giovanni como co-host para não dar problema. Sim, vou colocar aqui agora mesmo. Vocês conseguem me ouvir, amados? Sim. Ótimo. É a hora dos comerciais. Mas isso aí aconteceu, Leandro, porque eu estava falando demais. Isso aí é para parar de falar. Mas esse era o ponto. Não quer nada, tu quis dar um descanso na voz, eu sei. Fui pegar uma aguinha rápido. Mas esse é o ponto, amados. O ponto é de quem, afinal de contas, quem vamos alimentar mais? E é bom que seja o Espírito, mediante a palavra de Deus, mediante uma vida de prática. E, juntamente com a oração, Deus, com suas infinitas riquezas, com o Espírito que já habita, então, realiza em nós esse fortalecimento. E aí, essa é a primeira parte aí da oração, a ideia do primeiro degrau. Paulo está pedindo que a gente seja fortalecido com poder. Fique à vontade para o seu comentário. Antes que caia. Eu acho que agora não cai mais, não. O Joãozinho queria falar. João, e Isaías queria falar. Ótimo. José. Joãozinho, Serjão, depois Isaías. Vamos lá. Obrigado, tia, pelo auxílio aí. Fala, João. Isso que tu falaste hoje, até pelas orações, né, dos pedidos,
a gente já nota assim, né, que a mente vai transmitindo aquilo que pensa, o que busca, né? Dá para ter uma identificação. Hoje eu vi um vídeo uma mulher pregando contra ser humano, né? Eu fiquei impressionado, né? Nós temos em Efésios 6 que nossa luta não tem nada a ver, né? E lá em 1 Coríntios 4, no 4:20, Paulo lá, ele tem alguém que não está se amoldando lá aos ensinamentos, e ele fala assim aqui, que o reino de Deus não é constituído, não consiste de palavras, mas de poder, né? E aí eu tenho um comentário aqui na NVI que diz assim, ó, lá do 3 ao 14, a 21, que nós estamos estudando, que abrange isso aqui, ó. Paulo agora faz uma oração que brota da consciência de tudo o que Deus está realizando nos crentes. As dádivas principais de Deus são poder. Então, nós temos uma ideia de que quem eu sou, para onde eu vou, né? Então, justificar para as pessoas quem eu sou, essas bênçãos que nós recebemos, essa transformação que cada um de nós tivemos, embora muitas vezes a gente aflora alguma coisa que nos faz pecar, nos faz, sabe, ainda temos lutando contra, vamos dizer assim, mas essa unidade da igreja, de poder, de busca, de um amar o outro, um ajudando ao outro, né? Estendendo sempre a mão para que a gente consiga, né? A igreja de Deus fortalecida nesse poder, nesse entendimento, é uma maravilha, sabe, de a gente estar aqui hoje aprendendo sobre isso, né? E tentando desfrutar cada versículo, né? Do 14 ao 21 ali, esse entendimento maravilhoso aí, né? Excelente, João. Muito bom. Sérgio, meu amado. É a Júlia que tem uma pergunta. Ô, Jura, contigo. Irmão Josué, é assim, ó, aqui no versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Bom, aqui me parece, como o Paulo estava falando para os irmãos, para os cristãos, né, discípulos de Jesus, e aqui me parece que é uma dúvida, se de fato, né, se alguém não tem o Espírito de Cristo, né, não pertence a Cristo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Mas parece que tem dúvida que alguém batizado, que está na congregação. Então, muito bom, Jura, muito bom a tua colocação. Esse ser de fato aqui, de novo, a gente tem que falar a realidade. Nós, como brasileiros que não conhecemos o grego, a gente lê um texto bíblico de segunda mão. Texto bíblico de primeira mão é no original grego mesmo. E aí a gente pega algumas nuances que tem no texto original e que a gente não consegue ver no texto em português. A gente tem algo parecido no texto de Efésios, só para fazer um comparativo. Olha lá Efésios capítulo 3, versículo 2. Efésios 3, versículo 2. Está dizendo, por esta causa, no versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, se é que tendes ouvido, a gente conhecendo do contexto que Paulo... Efésios 3:2. Efésios 3:2. A gente conhecendo o contexto do início... Não é que certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. É isso que está Então, como é que está a tua versão aí bem no início, Sérgio? Repete aí a tua versão bem no início. Se? Certamente. Certamente, ok. Então, essa foi uma boa tradução. Essa foi uma boa tradução. Mas, ó, Almeida Revista Atualizada diz, se é que tendes ouvido.
parece algo duvidoso. Mas aí a gente pensa assim, puxa vida, mas Paulo começou a congregação em Éfeso, como é que ele escreve na carta se é que tem desolvido? Foi ele mesmo que pregou para eles sobre o mistério eterno. Esse se é que tendes no grego é uma ideia que comunica certeza, mas às vezes para o português ele flui dessa maneira que na nossa língua parece dúvida. Mas a tua versão está bem traduzida para o português. Né? Então não é que Paulo está duvidando lá dos irmãos que eles têm o Espírito lá em Romanos. Se a gente conseguisse pegar a leitura no grego, lá comunica uma certeza, não uma dúvida. Tá bom? Obrigada, irmão. Obrigada. Ô Josué, só uma pergunta para ajudar ou não. Eu entendo um pouco diferente. Nós não podemos, um cristão, ao ser batizado, recebe o dom do Espírito Santo como morada. Mas se ele não alimentar esse Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai apagar ou pode entristecer. Um cristão que apaga o Espírito Santo, ele está apagado. Quando Paulo fala isso, também não está dando assim uma atenção, se é de fato que vocês já não apagaram o Espírito Santo de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo. Mas será que não está apagado? Meditem, reflitam sobre isso. Então seria isso? Aí seria fazer uma inferência em cima do texto, porque não há alguma indicação na carta assim desses irmãos em Roma estarem numa condição dos irmãos de Hebreus, por exemplo, ou numa condição dos irmãos em Corinto. Se tivesse qualquer referência na carta, sim, mas eu ligo mais com essa ideia de Efésios 3:2 mesmo, quando ele diz se é que, no grego ele está comunicando uma certeza, ele sabe que eles têm. Mas isso aparece mais no grego, não aparece no português, porque a tradução não é muito boa para o português. Mas que versão tu está usando, Sérgio? Foi uma versão boa lá para Efésios 3:2, é NVI ou NVI? NVI. Fez bem. Fez bem a tradução. Tu vê, Almeida Revista Atualizada não está melhor traduzido. Irmão, está bem explicado. Mais uma perguntinha. Alguém pode estar na congregação, participando, tudo mais, e já ter apagado o Espírito Santo e ainda continuar na congregação? Então, vou falar assim, não num contexto de juiz, porque eu não sou Deus e não conheço os corações, mas observando frutos, às vezes, nos leva à inclinação de compreender que alguns estão com seus espíritos apagados, porque vivem de uma maneira, pelo menos do que a gente vê, completamente carnal e estão só frequentando. A esses, nós precisamos encorajá-los para que reacendam a chama que foi apagada. 1 Tessalonicenses 5:19, eu acho que vai falar para não apagar o espírito. E já em 2 Timóteo, Paulo vai dizer para não deixar apagar a chama que estava nele, Timóteo, que estava apagando também, estava se acovardando com tanta perseguição. Então, pode acontecer, mas geralmente eu fico com uma dificuldade de carimbar e dizer esse não está mais com o espírito, Mas se apagou ali, completamente. Tá falando Timóteo, ele está falando do dom que Timóteo tinha. Do dom, isso, do dom. Mas eu digo que são coisas que dá para reanimar, né? Seja o dom ou um espírito que está se apagando, Reacender, a gente reanima. né? Reacender. Como é que a gente reanima? Vamos começar a nos encher do espírito de novo, né? Quando a gente chegar em Efésios 5:18, a gente vai aprofundar mais sobre essa questão aí. Mas muito bom. Obrigada, irmão. Valeu. Josué. Tranquilo. Josué. Opa, Joselito. Pode falar, Joselito. Uma ideia boa também de nós pensarmos também do que o Paulo tá querendo dizer aqui, do que o Paulo escreve em Romanos capítulo 7, da luta que tem do homem, do velho homem, né, do homem carnal com o espiritual. Então, assim, ele descreve, ele fala que o homem, a carne, tendência é mais para a lei, e o espírito, né, que ele tende mais a buscar as coisas espirituais. Então, assim, o Paulo está falando aqui no sentido desse homem interior, do homem espiritual, que nós temos essa tendência de tentar viver dividido, né? Mas que a gente tem que, aquela ideia que você colocou no início, que a gente tem que vencer, alimentar
aquilo que vai prevalecer na nossa vida, o Paulo está querendo que nós venhamos a prevalecer o Espírito, a vontade do Espírito, e que o nosso lado carnal venha a morrer a cada dia. Não tem dúvida que essa ideia do Joselito é a questão principal de Romanos 8. Fale, João. Josué, José. é por essa razão do Joselito que eu tendo a entender, né? Por isso que Paulo falou, se nós estivermos vivendo pela carne, se é que tem o Espírito Santo, aí não tem o Espírito Santo, está vivendo pela carne, não pelo Espírito, nem andando nem vivendo. Por isso que eu penso daquela forma, corroborando com a ideia do Joselito. Sim, sim. Fale, João. Tem um comentário na NVI que fala, tem um comentário que dá um entendimento assim, certamente vocês ouviram falar. A maioria dos efésios teriam ouvido falar do ministério de Paulo, porque já passaram longa temporada ali, tipo, dando, sabe, talvez reiterando alguma coisa, então ele intera com essa palavra aí, esse entendimento que ela nos dá, né? Sim, sim. Não tem dúvida que fazia longo tempo, mas não fazia tanto tempo para ele generalizar e expressar se é que tendes no sentido de dúvida se eles escutaram ou não, entende? Aquele se é que tendes, inclusive, meus amados, eu quero indicar para vocês, eu tenho consultado mais para tirar dúvidas, mas não tenho realmente utilizado para aprofundar esse estudo, aqueles textos do Verdade para Hoje. E aí lá tem essa explicação, se é que tendes. Deem uma olhada no versículo correspondente e ele vai linkar com essa ideia do grego. Esse se é que tendes não é dúvida, no grego é certeza. Ok? Mas vamos avançar aqui. Sem querer... Opa, fala lá, PC, fala lá. Em cima desse próprio texto que o irmão Joselito comentou de Romanos 7, aqui no versículo 20, onde Paulo diz assim, ora, se faço o que não quero, já não sou eu a quem faço, mas o pecado que habita em mim. O irmão Giovanni está falando de apagar o espírito. Aqui no caso, porque Paulo ele está ali com o espírito ardente, pregando Jesus Cristo, né? Para todos. O que você me fala em relação a essa luta que ele está dizendo aqui? Porque o Joselito levantou uma questão que é importante, né? Para todos nós cristãos. Essa luta que todos nós temos com o pecado, né? E quando ele ora aqui em Efésios para que o poder de Deus atua, é para que isso não aconteça. Mais ou menos assim, não? É isso mesmo. Lá no texto de Romanos 7, 15 a 23, ele está mostrando essa batalha aí interior que há. De um lado, o nosso ser interior deseja realizar a vontade de Deus. Do outro lado, tem a inclinação pecaminosa. E ele grita, puxa, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar disso? Aí a resposta, Jesus, 7:25, mediante o Espírito, Romanos 8. Está ligado aqui com Efésios 3, não tem dúvida, porque é mediante o fortalecimento do Espírito que a gente pode crescer e realizar a vontade de Deus na nossa vida. Sem o Espírito e sem o poder do Espírito, não há condição. Uhum. Esse é o ponto. Muito bom, amados. Agora, pensa sobre a segunda parte da oração aqui, pelo menos o segundo degrau. Ele diz arraigados, estou em 3:17 de Efésios, arraigados e alicerçados em amor. Se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para Paulo, mas Paulo, por que tu está orando para que os irmãos em Éfeso possam ser fortalecidos e para que o Senhor reine nos corações deles de uma maneira cada vez mais ampla? Paulo responderia, o meu pedido é para que assim eles possam amar. Na nova humanidade que Cristo criou, que é a sua igreja, o amor é uma virtude que se destaca. Nós já vimos que a igreja é a família de Deus. Está lá em Efésios 2:19. Os membros da família de Deus são irmãos e irmãs que amam o Pai, mas que também amam uns aos outros. Ou, pelo menos, deveriam.
O plano é esse. E é por isso que Paulo está orando, para que a coisa aconteça na prática. Para que a coisa aconteça, eles precisam da força do poder do Espírito e da habitação de Cristo para capacitar ele a se amarem. E aí eles vão atravessar aquele profundo abismo racial e cultural que anteriormente separava eles, judeus e gentios, logicamente. E aí, para expressar como é que Paulo anseia que o amor deles seja, ele junta duas metáforas, uma botânica e uma arquitetônica, enfatizando a profundidade do amor que, com ousadia, ele está buscando em Deus para esses irmãos. Ele compara esse amor que ele clama a uma árvore bem arraigada e a uma casa bem edificada. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é a mesma, o amor. O amor é o solo em que a vida deles deverá ser plantada. E o amor tem que ser o fundamento em que a vida deles no convívio deve ser, então, edificada. E é esse, então, o grande pedido do apóstolo Paulo. Queridos, pensa uma coisa bem prática. Se nós formos fortalecidos pelo Espírito e Cristo tiver morado em nós, daquele jeito que a gente conversou, no sentido de é a casa dele, será que o Cristo que habita em mim vai brigar com o Cristo que habita em você? Para mim parece muito óbvio que não. Então, o que Paulo está pedindo é que nós tenhamos nossas vidas arraigadas e edificadas no amor, para que esse convívio, então, possa acontecer. Josué, nós não temos problemas de judeus e gentios no nosso meio. Concordo com você, mas tem aplicações práticas, logicamente. A gente até conversou um pouco sobre isso quando a gente estudou Efésios 2. Nós, por exemplo, temos pessoas de diferentes condições sociais no nosso meio. Alguns com mais posses, outros com menos posses. Nós temos irmãos que vêm de criações diferentes, com contextos culturais diferentes. Até o jeito da criação é diferente. Nós temos personalidades diferentes. Deus é muito criativo para ter criado todo mundo numa fábrica igualzinho. Temos personalidades diferentes também. Nós temos homens e mulheres. Enfim, nós temos uma gama de pessoas diferentes que se convertem, e aí Deus joga tudo no mesmo corpo para conviver. E é dentro desse convívio que nós vamos treinar esse amor, aprendendo a conviver um com o outro, a suportar um ao outro, e dentro do nosso crescimento em Cristo, abençoar e ajudar um ao outro no solo do amor, para que a construção que o Senhor espera na sua igreja ela possa acontecer. Paulo sabe que a questão ela é desafiadora, mas Paulo sabe para quem é que ele está pedindo que as coisas se realizem. Fique à vontade, meu irmão, para expressar aí seus comentários a respeito do arraigados e alicerçados em amor. Oi. Ô, Isaías, foi bom. Ô, Isaías, já vou te passar a palavra agora que tu abriu aí. Ontem à noite eu fui orar com meu filho aqui, antes de dormir com a minha filha, e nós tivemos um lapso de memória de esquecer de orar pelo Igor aí. E aí, uns 5 minutos depois, o meu filho abre o olho e diz assim, papai, a gente não orou pelo Igor. Ele tem 5 anos, meu filho, e aí a gente pediu perdão e orou pelo teu filho, viu? Graças a Deus pelo meu filho que me ajudou a lembrar. Que legal, cara. Já estava feliz, agora eu fico mais feliz ainda. Muito bom, viu, irmãos? Boa noite a todos. Excelente estudo, né? Mais uma vez, a gente, todos aqui reunidos, né? Com um só objetivo. Olha o tanto que é interessante isso, né? Um só objetivo. Você falou umas coisas aí, Josué, me fez lembrar, agradeço, né, pelas orações, pelo Igor Daniel, suas, do seu filhinho, de todos os irmãos, né, que têm orado aí. Graças a Deus, essas orações elas têm chegado aqui até nós, ela tem sido convertida em força para que nós nos mantenhamos de pé, né? Que realmente não é fácil. A perseverança é algo que a gente está aprendendo na prática, de verdade. Então é isso aí. Você falou uma coisa aí sobre essa prédica de Paulo, a oração, né? Todo o contexto aí do estudo.
e arremeteu minha memória aqui em relação a condomínio. A palavra condomínio significa morar junto. Eu já trabalhei em condomínio, já administrei condomínios como síndico, né? Como representante legal, e é muito parecido. O síndico, ele é um mediador, ou seja, ele faz o papel de Jesus. E tem os moradores, né? Cada um com a sua personalidade, cada um com seus jeitos, com seus tipos, com a sua cultura, com as suas particularidades, mas tem que obedecer apenas uma regra, que na verdade são duas diretrizes, né? Uma regra técnica, a outra regra prática. Ou seja, uma é a convenção, a outra é o regimento interno. No caso, isso seria a palavra de Deus, né? Então, eu vejo desse jeito. Você pega pessoas de todos os contextos possíveis, coloca para morar dentro de um condomínio, aí um gosta de um som um pouco mais alto, o outro já respeita a relação a som, mas o mesmo que respeita o som, o barulho com o som, já não é a mesma coisa em relação ao cocô do cachorro na grama. O mesmo que desrespeita o cocô do cachorro na grama é aquele que não respeita a vaga do estacionamento, e assim por diante. Mas a lei é a mesma, a regra vale para todos. Então, na regra da convivência, o que está pautado ali para todos do condomínio, né? E para nós, no caso, a palavra de Deus. Então, é muito parecido, eu gosto muito desse exemplo, já usei isso várias vezes, então eu acho muito interessante. Nós estamos todos no mesmo objetivo, no mesmo foco, a vida eterna. E para chegar lá, né, a gente tem que conviver aqui, a gente tem que perseverar nessa palavra aqui, que Paulo deixou também, muito bem descrito aqui, os vários exemplos aqui que ele deixou, e tudo isso suportando uma palavrinha que ele explica muito bem lá em Coríntios, né? Amor. Um amor não com sentimento, mas com atitude. E só o Espírito, é interessante frisar que Espírito está aqui com a letra maiúscula, então está referindo ao Espírito Santo. Então é só ele para dar força para a gente conseguir manifestar ou praticar esse amor de verdade que a gente precisa praticar, que Deus descreveu aqui, na maravilhosa palavra dele. Desculpa a voz, porque eu estou um pouco gripado, pessoal, mas é isso aí. Muito bom, Isaías. Obrigado pela analogia aí. Amados, 18 e 19, bom, ele tinha falado sobre ser alicerçado e arraigado em amor, e aí 18 ele diz, a fim de poder compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, de conhecer o amor de Cristo. Agora ele qualifica que tipo de amor ele está falando, né? Porque a gente vem do mundo e a gente conhece muitos tipos de amor, mas agora ele está falando sobre o amor de Cristo. Então, ele ora para que a gente conheça o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Largura, comprimento, altura, profundidade. E a gente pode pensar sobre algumas coisas. O amor de Cristo ele é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Judeus e gentios no contexto mais específico da carta. Mas é suficientemente comprido também para durar toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais profano e desgarrado. Paulo falou, 1 Timóteo 1,15, eu sou o principal dos pecadores. E o amor de Deus é suficientemente alto também para nos elevar ao céu. Da posição mais baixa, de pior dos pecadores, o Senhor está nos conduzindo ao céu. E essas dimensões, talvez elas possam ser ilustradas até na cruz. Se a gente fosse usar uma analogia também. A estaca vertical, a vertical avançava para dentro da terra e, ao mesmo tempo, apontava para o céu. E agora sim, o travessão sustinha os braços de Jesus esticados, como que convidando o mundo inteiro para participar da salvação que ele veio oferecer. Mesmo assim, embora as nossas mentes possam compreender as dimensões do amor de Deus, pelo menos teologicamente, e em certo sentido a gente não pode entender. E é por isso que Paulo diz, olha, eu estou orando por algo, vocês compreendam e vivam, mas está além do entendimento. Sem dúvida, a gente vai passar a nossa eternidade explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor que nos alcançou, mediante a cruz de Cristo. O amor ágape de Deus que nos alcançou e que nos restaurou. Mas, Josué, se excede todo o entendimento, como Paulo é tão ousado para orar, e como que a gente vai conseguir não só compreender teologicamente e viver? Daqui a pouco, no final de tudo, a gente responde isso. As coisas do Senhor, elas são tão
profundas, tão altas, tão largas e tão compridas, que existem verdadeiros paradoxos para entender essas questões. Mas, em primeiro lugar, Paulo está orando que a gente compreenda, mesmo sabendo que é além do entendimento. E daqui a pouco ele vai agregar outra coisa que vai mostrar que, apesar de ser além do entendimento, é possível por alguma outra coisa que Deus tem que é além também. Ok? Daqui a pouco a gente entende isso. E Josué. Fala, João. Esse texto aí, né, a gente vê que Paulo ele se dirige a vocês em várias partes de vocês. E ele está se dirigindo a uma família. E hoje nós somos essa família, né? Que temos o nosso Deus, né? Chamamos ele de Pai. Lá no 15 ele fala lá, né? Que, no 14 ele fala, toda ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, né? E lá no 15 eu tenho um comentário que diz assim, ó, família, a palavra grega assim traduzida é semelhante à palavra que significa pai, né? De modo que se pode dizer que a família extrai seu nome e existência do pai. Deus é nosso pai e podemos dirigir com confiança as nossas orações a ele. Nós temos várias famílias aí na Bíblia. Lá a primeira família de Adão lá, o Abel matando Caim, ele não aceitou a oração dele, né? Porque ele não estava bem de acordo, né? De fazer as coisas certas, né? Jacó, o filho dele, o mais velho, né, foi rejeitado ali e José assumiu e, né, houve toda aquela rebuliço ali e tantas outras famílias, né? Que a gente vê, Davi foi escolhido no meio dos irmãos mais belos, né? Então Deus conhece e sonda mentes e corações e hoje nós somos essa família, chamamos ele de pai e chegamos nele com calma e com, né, tranquilidade na sua presença, desde que realmente a gente esteja, né, alicerçado desses mandamentos que o Paulo está tentando a gente se aprofundar para conhecer a profundidade e largura de todo o verdadeiro objetivo da salvação e considerar isso para que as nossas orações sejam ouvidas, né, e não sejam rejeitadas, né, como nós estamos falando hoje aí. É capaz de apagar o espírito se a gente não perceber e a igreja não ajudar a quem percebe que tem alguma coisa errada, né? Verdade, João. Verdade. Muito bom. Josué? Fala, Lu. Contigo. Eu sempre tive dificuldade de entender essa passagem. Eu quero que vocês entendam que eu tenho uma mente matemática, né? Uhum. Altura e profundidade, para mim, é a mesma coisa. Eu digo matematicamente falando. Como é que eu resolvi isso na minha cabeça? Eu entro numa caverna, ela é uma caverna fechada, mas lá dentro são cristais maravilhosos, tem uma luz própria essa caverna. Então, aí dentro dessa caverna eu consigo ver a largura, a altura e olho para baixo e vejo a profundidade. Aí eu consigo ter toda uma amplitude do que é Deus. Mas para eu poder enxergar esse Deus, eu tenho que ter a coragem de entrar nessa caverna. Eu tenho que ter a coragem de poder me comunicar com esse Deus. Foi a maneira mais fácil que eu tive de entender esse texto. Eu não sei se está teologicamente correto ou não, mas foi assim só que eu consegui entender. Não, as analogias nos ajudam, sim. É uma boa analogia, Lu. Elas nos ajudam a entender o texto bíblico. Oi, fala. Essa profundidade não seria volume, talvez? Largura? Não, é que se tu pegar... É que eu não quero discutir matemática aqui, matemática, né? Mas é que assim, ó, tu entrou, mas para mim altura e profundidade, para mim, são dois termos iguais. Entende? Então, eu consegui entender se eu estivesse entrando numa caverna. Sim, sim. Eu consegui ver toda essa beleza, mas não é um lugar aberto. Essa caverna, para mim, é fechada. Eu, quando leio essa passagem, eu vejo o completo, né? Sim, a altura, a largura, o comprimento, e faltou aqui o volume que foi colocado em profundidade, o completo na geometria. Eu entendo um pouquinho assim, né, como ele está pregando, e nós pregamos a salvação, quando se fala que a gente deve compreender e estudando profundamente, a gente vai ter um pouco de conhecimento, eu acho que a gente vai conhecer os limites, para que a gente não perca a salvação, não ultrapassar, né, não exceder,
e saber que colocar os pés no chão para entender a dimensão do nosso dever, né? Do nosso alvo. Mais ou menos, eu penso assim. A ideia de todas as dimensões, completo, né? É a plenitude mesmo, que ele vai falar a seguir agora. Ele vai dizer, enchidos de toda a plenitude de Deus, segunda parte do versículo 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa palavra plenitude é uma palavra característica tanto em Efésios quanto em Colossenses. E em Colossenses 2, 9 e 10, Paulo disse que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí a NVI vai dizer, porque nós chegamos a Cristo, nós também atingimos a plenitude. Somos completos em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está deixando claro em Efésios que ainda nós temos espaço para crescer mais. Como indivíduos, a gente, por exemplo, precisa continuar se enchendo do Espírito. Efésios 5:18. Apesar de já ter o Espírito na plenitude em nós, nós precisamos nos encher dele. Efésios 4:13, ele vai dizer que a gente precisa atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, tem muito espaço para crescimento. A ideia é que todo o tesouro está à nossa disposição, mas a gente precisa explorar todos esses tesouros que nós já temos. Então, a plenitude de Cristo é o padrão e o alvo que nós devemos aspirar ser preenchidos. Vamos lembrar de Romanos 8:29, que a meta de Deus é que a gente seja a imagem do Filho dele. Um outro texto de 2 Coríntios 3:18 vai dizer que pelo trabalho do Espírito Santo, na medida em que a gente contempla a palavra, nós estamos sendo transformados de glória em glória, segundo a imagem de quem? De Jesus. Até que definitivamente a gente seja aperfeiçoado no céu na volta de Jesus. Agora, quando a gente olha para trás, olhando para essa escadaria pela qual Paulo está subindo na oração, a gente fica bastante impressionado com a audácia dele. Ele orou para que, mediante a força do Espírito e a presença dominante de Jesus, o aprofundamento das nossas vidas, o nosso relacionamento no amor de Cristo, em todas as dimensões, seja vivido. E assim nós vamos atingir a plenitude do próprio Deus no nosso meio, porque Deus, 1 João capítulo 4, versículo 8, ele é amor. São petições bastante ousadas, mas quem sobe por essa escadaria pode até ficar um pouco ofegante nessa escadaria pela qual Paulo nos conduziu. Mas Paulo está se dirigindo também, e a gente vai ver agora a 3, 20 e 21, aquele que tudo pode. E porque nós estamos dirigindo aquele que tudo pode, ele pode nos conduzir com poder por essa escadaria para que esse tipo de amor seja vivido nas nossas congregações locais. À vontade, amado irmão, e a gente completa daqui a pouco, olhando para a conclusão da oração no 20 e 21. Mas o melhor, Josué, o melhor, irmãos, o melhor exemplo para a gente aprender, para a gente olhar o versículo da altura e da largura é a cruz mesmo, a cruz de Cristo, porque e a gente, onde nós estamos diante da cruz? Nós estamos aos pés da cruz, então nós não temos mérito nenhum, nós estamos ali no chão, nós não estamos em cima de nada, então a humildade daqueles que chegam depende totalmente de tudo isso, de toda a largura da cruz, que, né, Jesus, por exemplo, ele morreu naquela cruz e ele foi o maior visionário, porque ele olhou pelaquela cruz lá de cima e viu, né, e orou e pediu a Deus para que pudesse perdoar, e levando também a gente pensar do que o Isaías colocou lá, que quando ele fala, né, Jesus, ele toda a poesia que ele coloca do 53, né? Acho que é Isaías 53, ele fala sobre de Jesus entregando por nós, da forma que ele
o sacrifício dele e tudo. Daí Então, esse leva a gente... fala de Jesus até a morte de Jesus, todinho, né? Todo capítulo, né? Sim. Então a gente vê que está tudo ligado a essa profundidade, esse amor, porque se a gente está aos pés da cruz, aí quando a gente olha para a cruz, ele te lembra da parte de baixo que ele foi lá, resgatou lá no passado os que estavam em prisão, lá de Pedro. Se a gente olha para os lados, quer dizer, a extensão do amor dele não tem limite. E quando a gente olha para o alto, a gente vê que Deus não está lá no céu, ele está tão perto de nós, que Jesus nos ligou até ele, através da cruz, da morte de cruz. Então, assim, é uma extensão que você tem que estudar na Bíblia e ver o quanto que quando você estuda sobre a cruz, né, você vê que realmente está ligado a essa que Paulo coloca, da extensão, da largura, né, do comprimento e altura, mas de profundidade. Mas é interessante saber também que essa oração dele, como o José está colocando, do fechamento aqui, ele está dizendo que quando nós estamos ali no pé da cruz, ele diz que na igreja, junto com os irmãos, é que nós vamos conseguir vencer, junto. Né? Então, não tem dúvida. Isso, né? Nessa escada. E sabe, Joseleto, vamos vencer juntos e vamos aprender a amar juntos, porque nesse convívio, Paulo depois vai ensinar lá em Efésios 4:32 que é preciso perdão. Uma das manifestações do amor é o perdão. Me desculpa, meu irmão, a gente não pode, assim, no mau sentido, se iludir. No convívio entre nós, sem planejamento, vez por outra, nós vamos machucar um irmão. E aí é o fim do relacionamento, ou vamos fazer que nem Jesus e amar e perdoar, e ao invés de ganhar na discussão, vamos ganhar no relacionamento, na restauração, no andar juntos. É com todos os santos, no convívio, que a gente vai aprender esse amor de Jesus, que é o amor ágape, o amor incondicional. Ok? E Paulo está orando por isso. Agora, na conclusão da oração, versículos 20 e 21, essa petição de Paulo está encaixada entre duas referências a Deus. Nos versículos 14 a 16, a gente viu, Deus é o pai de toda a família e ele possui infinitas riquezas. Os depósitos de Deus, assim, as riquezas no depósito de Deus são inesgotáveis. E Paulo não tem dúvida que esse Deus, que tem riquezas em glória inesgotáveis, ele é capaz, versículo 20 e 21, de operar poderosamente dentro de nós. Um Deus assim pode responder essa oração de Paulo e também nossas orações. Amados, eu sei que essa oração é utilizada para tantas coisas. A gente está fazendo uma reunião de oração, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas não vamos esquecer que no contexto, primordialmente, ela está falando que Deus é capaz de nos fazer amar como Ele ama uns aos outros, dentro da sua família, ok? Então, a capacidade para responder às orações, ela é declarada de modo dinâmico, numa expressão composta de Paulo aí em algumas etapas. Primeiro, ele diz que Deus é poderoso para fazer. Por que Deus é poderoso para fazer? Porque Deus não está inativo ou morto. Deus é um Deus vivo. Se Ele é vivo, Ele pode realizar. A segunda coisa, Paulo está dizendo que Ele é poderoso para fazer o que nós pedimos. Porque Ele escuta as nossas orações e Ele responde. E tem riqueza para responder e compartilhar conosco dos dons dele. Ele diz também que Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Porque Deus lê os nossos pensamentos. Às vezes a gente imagina coisas aqui na nossa mente que a gente nem tem coragem de pedir, por causa da nossa falta de fé, mas Deus leu. E Ele é capaz, então, de fazer tudo que a gente pede e até aquilo que a gente pensa. E Ele é poderoso para fazer tudo que a gente pede ou pensa, porque Ele sabe tudo e tudo Ele pode realizar. Mas também Paulo diz que Ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque as expectativas de Deus são mais altas que as nossas expectativas. A nossa visão, por mais que a gente se ache tão sábio, a nossa visão é muito limitada e Deus vê muito além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. E Ele também diz que Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é um Deus de superabundância. E a graça de Deus não é dada para nós por medidas racionadas. Então,
essa capacidade infinita de Deus operar além das nossas orações, além dos nossos sonhos, é conforme o poder dele que atua onde? Em nós. E a gente já viu em Efésios 1:19 a 2:6, que esse poder que está à nossa disposição é o mesmo poder que tirou Cristo da morte e entronizou ele. E que nos tirou da morte e nos colocou para reinar nos lugares celestiais com Jesus, na ressurreição que aconteceu no batismo. Mas é um poder que continua atuando em nós, para a nossa transformação diariamente. E aí toda essa oração de Paulo, então, está ligada com o cumprimento da visão ou da revelação que Deus deu para ele, da nova sociedade de Deus, que é a igreja, e que é uma família de amor. O que ele está pedindo em suma? E a gente está se dirigindo para o final. Que os seus membros sejam fortalecidos para amar, mas que eles amem como Cristo ama. Embora o amor de Cristo exceda todo o entendimento. Mas então ele se volta do amor que ultrapassa o nosso entendimento para um poder também que ultrapassa a nossa imaginação. Ele vai do amor ilimitado para o poder ilimitado que Deus tem. E aí ele está convicto, como nós também devemos estar, que somente esse poder divino pode gerar o amor divino na sociedade divina, que é a igreja plantada pelo Senhor na história. Acrescentar algo não seria mais apropriado, a não ser essa palavra de glória no final, essa doxologia no versículo 21. Paulo está dizendo, ora, a ele seja a glória. A ele quem? A esse único Deus que pode fazer o sonho se tornar realidade, esse sonho do amor visto entre nós. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada a ele também. Por isso que Paulo diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo. Quer dizer, no corpo e no cabeça. Na comunidade da paz, que é a igreja, e no pacificador, que é Jesus. Até quando? Por todas as gerações, enquanto houver essa história humana, atual ordem, mas também para todo sempre, para toda a eternidade. A esse Deus que realiza tudo agora e que vai nos colocar na eternidade. A esse Deus seja a glória. E aí Paulo encerra com um amém. Dá para entender, amados? Deu? Sim, que o Espírito habita em nós e opera sobre nós. Amém. Amém. É desafiador quando eu olho para mim, as minhas imperfeições, a minha forma de muitas vezes ver os diferentes irmãos que estão habitando numa congregação, meu olhar às vezes inadequado, como um juiz, enfim. Eu preciso crescer muito no amor ainda, e nessa entrega, pedindo a Deus nessa oração também, nessa noite, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que peço ou penso, realize em mim, mas também na congregação local onde eu faço parte, também nas congregações dos irmãos representados aqui, para que Deus opere esse amor de Cristo em nós. Certo, amados? Fica aberto para a sua pergunta ou seu comentário final. Eu quero falar um pouquinho, posso? Pode, minha irmã Tereza, à vontade. Sim. Ouvindo vocês, irmãos, fazerem os comentários e tu a falar a todas essas explicações para nós, eu fico pensando, será que eu chego um pedacinho perto de vocês? Porque eu sou evangélica desde 2002, mas eu não aprendi nada. Cada vez que eu entro, eu ouço alguém das igrejas de Cristo trazendo uma mensagem, alguma coisa, eu vejo que aqueles anos foram perdidos, muito perdidos. É que eu sou uma pessoa persistente e até corajosa por ficar assistindo essas aulas, porque se fosse outro já tinha fugido. Porque é meio difícil, eu vejo vocês tá aqui em Efésios, ir lá em Romanos, ir lá em Coríntios, ir lá em João,
isso aí me baratina, mas, ao mesmo tempo, fico feliz que vocês possam ter cada vez mais sabedoria em Deus para nos ajudar, quem precisa. Então, Tereza, você é uma querida irmã, cheia de humildade. Obrigado pelas suas palavras. O que é que eu diria para a senhora, né? O que eu fiz no início da minha fé cristã foi me preocupar em primeiro em entender cada livro no seu contexto. Tem essas ligações que eu faço aí. O mais importante é se conseguir entender Efésios, o que ele está dizendo ali na carta. Depois vai estudar uma outra carta com outro irmão, e aí vai compreender aquela carta lá no seu contexto. E aí outra carta com outro irmão entende aquela carta naquele contexto. Daqui a pouco a nossa mente mesmo começa a fazer essas conexões neurais. Puxa, isso daqui que eu vi em Efésios está ligando com isso aqui que eu estou estudando nessa carta. E aí a sua própria mente vai fazer essas ligações. Mas uma outra coisa que eu queria dizer em cima do que a senhora disse é um desafio para todos nós. Entre o viver e o realizar há uma distância muito grande. Por isso que Paulo estava orando por aqueles irmãos, e é por isso que nós temos que orar por nós. Crescer para a maturidade de Cristo, como ele vai dizer em Efésios 4:13, é um padrão tão alto, altíssimo. Imagina, a gente precisa ser como Jesus. Outros textos ele falou num termo de 1 Pedro, sejam santos como eu sou santo, 1 Pedro 1,16, imagina. Então, isso nos coloca na frase que o irmão Joselito expressou. Não tem nenhum mérito, Senhor, eu estou aos pés da tua cruz e pelo teu poder realize em mim aquilo que eu não posso realizar. Para que então a gente comece a ver isso. Se uma grama do amor de Cristo for vivido entre nós, então a gente já vai ter dado um grande passo na direção dele. Porque é um amor eterno, além do entendimento, o incomparável, o inescrutável, o insondável. Quando a gente consegue viver uma grama disso e dar um passo na direção do Senhor, a gente tem que vibrar e a gente tem que agradecer, mas nunca se acomodar e pedir a Deus que a cada ano vá nos acrescentando mais da pessoa do Filho dele em nós. Muito bom. Eu posso falar uma coisa para Tereza, Josué? Oi, Joselito. Depois do Joselito, Giovanni, pode falar, meu irmão. Irmã Tereza, o que eu posso te dizer é o seguinte, que diante de tudo isso que foi falado, de tudo que foi falado aqui, eu penso que nós temos que ser igual João Batista. Convenha que eu diminua e que Jesus cresça cada vez mais. Isso vê quanto que nós somos pequenos. Esse estudo aqui, essa oração de Paulo aqui mostra para nós o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus. Então, nós temos que olhar, fazer como o João Batista. Diante de tanta riqueza, diante da plenitude de Jesus, nós precisamos diminuir cada dia mais o nosso eu, nosso egoísmo, e ser cada vez mais humildes, como você está colocando. É a humildade. Jesus quer que nós sejamos assim, entendeu? Mas que continue assim, nessa humildade sua, que é isso mesmo que Deus quer. Amém. Muito bom. Giovanni, pelo que eu entendi, a irmã Tereza, Maria Tereza, ela tem a vontade de conhecer mais a palavra, conhecer mais os livros, tudo que ela está ouvindo. Correto, irmã Tereza, é isso? Verdade. Tá. Tem muita sede. E eu gosto muito desse Efésios, que adoro. Leio muito, mas não entendo muita coisa, né? Como estou entendendo agora. Eu tenho falado diversas vezes na igreja, e inclusive já pedi para mandar o link para a senhora. Começou hoje, Escola da Bíblia Santa Maria. Um curso perfeito de 29 vídeos, se não me engano, 29 aulas, 20 alguma coisa. E a primeira aula, a introdução de hoje, foi isso. A exegese da Escritura Sagrada. Não apenas ler a Escritura, mas procurar compreender o que quer dizer, para quem quer dizer, o porquê quer dizer. Esses cursos pelo WhatsApp, irmã Tereza, eles são simples, são videoaulas. Vídeos que tu assiste e acompanha na Bíblia. Ele te traz bastante conhecimento, além de Deus, é claro, Jesus é que opera. Então, eu peço ao Sérgio ou ao Josué que coloque ela nesse curso, Escola da Bíblia, que certamente será muito útil para ela e trará bastante conhecimento. Ótimo. Obrigada. Aceito, sim.
Sou muito curiosa também. Sabe que isso que a Tereza estava falando, enquanto o Joselito manifestava alguma coisa, eu luto contra a minha hipocrisia. Talvez você lute contra a sua também, talvez você não se aperceba. Olha uma diferença fundamental que eu vejo na minha jornada. Por exemplo, se eu me ajoelho diante de Deus e digo assim, Pai, me perdoa, eu sou tão falso ainda, eu sou tão mentiroso, existe tanta imoralidade no meu ser, falta tanto amor. E aí, se é eu confessando diante de Deus isso, eu aceito plenamente, tranquilo, porque sou eu conversando com Deus. Agora, se algum irmão vê uma dessas coisas em mim e diz diretamente para mim, a minha tendência é ficar defensivo, com raiva, e isso mostra ainda a minha falta de mansidão. Na realidade, a humildade, o eu estar aos pés da cruz, deveria me levar a responder, olha, meu irmão, isso que está me dizendo é verdade, e tem mais um monte de coisa ainda no meu interior que tu não sabe. Eu realmente sou sujo, e eu preciso do sangue de Jesus, e eu preciso da tua ajuda, das tuas orações, para que então eu possa continuar crescendo através dos anos. E aí o Senhor vai trabalhar em nós. Ok? Isso é um incentivo, Tereza. Eu estou há vários anos em Cristo, mas eu tenho tanto para mudar ainda, e quanto mais eu leio a Escritura, tem muito mais ainda para crescer. Tem muito para explorar de Jesus. Aprender mais. Mas eu fico assim, admirada, sabe, por tudo que vocês falam. Eu sei que na Bíblia, algum lugar eu li, mas eu não guardo assim, não consigo guardar se é João, se é Lucas, e o capítulo e o versículo. Eu só sei um, Romanos 6, 23. Olha aí. O primeiro versículo que eu decorei, que é... Como é que é? Me fugiu. Então, alguns de nós vão ter esse dom aí, Tereza, de gravar. É um dom dado por Deus. Tem muita transpiração também, de ficar tentando decorar desde a infância. Mas, graças a Deus, não precisa decorar, porque a Bíblia está na nossa mão escrita, né? Então, é bom que a gente pode abrir e ler, e aí, lendo, a gente pode compreender. Mas eu gostaria de te animar com essa minha palavra e te dizer que talvez não vá conseguir decorar tudo exatamente onde está. E aí eu também, outro dia, estava falando sábado para os irmãos, mas o Josué sabe tanta coisa. Não, o Josué não sabe tanta coisa. Eu tenho esboços diante de mim que eu escrevo e vou consultando o esboço enquanto eu converso com vocês, para eu não esquecer de ideias-chaves. Imagina, senão eu ia dar um estudo completamente sem uma ordem, assim, né? Aí a gente perde o fio da meada e daqui a pouco está falando um versículo lá adiante, quando esqueceu do versículo aqui atrás. Então, caneta e papel me ajuda bastante. Deve me ajudar a senhora também. Quando eu faço as lives, eu anoto todos os capítulos, os versículos que a pessoa faz a mensagem. Às vezes, por exemplo, esses dias por aqui, houve muita confusão aqui em casa, eu não pude estudar muito, não pude fazer, mas eu vou e leio todos os dias, 2, 3 vezes, e fico prestando atenção no que a pessoa falou, sabe? No que eu estou lendo ali. Mas é muita coisa. Não, mas é muita coisa para todo mundo, fique tranquila. Tá bom? É isso aí, Josué. Ô, João. Josué. Ali no começo do 13, né? Ali eu tenho aqui, ó, o apóstolo dos gentios, né? Paulo, ele fala que por amor a Cristo ele é prisioneiro, né? Pelos gentios. Ali no 12 ele diz, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a ele. E nós hoje podemos dizer para nós aqui, ó, qual é a responsabilidade imposta a nós, se não foi quando eu ouvi falar do Evangelho da Salvação, que eu me batizei, que naquela hora ali, com testemunha, eu disse Jesus ser o meu Senhor, né? Então, como a palavra diz, Deus não se agrada de quem retrocede. Então, essa responsabilidade que nós temos hoje de cuidar da igreja, de aquilo que está sendo falado, e a gente ajudar a desvendar cada congregação, ver quais as falhas que está tendo, para a gente chegar na união, para que o mundo ouça, né, nós falar e a gente
ser aquilo que prega, né? Para que as pessoas acreditem, né? Como Jesus disse, se vocês não creem em mim, creem nas bênçãos. Com a igreja, como não é uma igreja de milagres e a gente não prega isso, né? E nem prosperidade, os milagres estão na nossa, né? Na hora do batismo, que a gente foi salvo. Mas e as bênçãos? Quantas bênçãos a gente conta, né? Que as pessoas não vão observar isso em nós. Mas a nossa alegria, mesmo estando triste, o nosso semblante de esperança que nós temos, é essa responsabilidade que nós temos que ter de manter através com essa convicção de convencer o mundo de que a salvação existe, Deus é um Deus de amor, e a nossa responsabilidade agora não é para os gentios lá que o Paulo estava brigando lá com os judeus e gentios, impondo, né, que houve agora um novo modelo, né, de mudanças, né, da lei para a graça. Hoje nós temos que amar, não interessa a fé de qualquer pessoa, sabe? Então, assim, ó, é o amor e essa responsabilidade juntos, né, a gente caminhando juntos, que nós vamos glorificar nosso Pai e a união da igreja, né? Excelente, João. Muito obrigado. Amados, nesta noite avançamos bastante aí, 21h30, e aí eu vou pedir para o nosso irmão Almir ali fazer uma oração final, mas eu quero agradecer, avançou porque, enfim, nós conversamos bastante, isso é bom, produtivo, crescemos assim. Semana que vem, leia Efésios 4, 1-6, pelo menos, que a gente vai ficar, eu creio, nesse texto aí, e aí a gente vai para essa parte mais prática da carta. O que Paulo vai dizer é o seguinte, olha, já instruí, já orei. O que Deus espera agora na prática? Basicamente, essa é a transição. Tá certo? Fique à vontade aí, Almir, por gentileza. Nosso Deus e Pai, bondoso, misericordioso, obrigado ao Senhor pelos momentos que passamos aqui juntos, meditando sobre a Tua palavra, em especial, Senhor, esse livro fantástico de Efésios, essa carta ao Pai que veio instruir os irmãos para andar no Teu caminho, e esse trecho que ouvimos, ó Pai, sobre a oração que Paulo fez, ó Pai, sempre olhando para o Senhor, a Tua plenitude, para que nós possamos desenvolver em nós, ó Pai, sempre o desejo de permanecer fiel, buscando, Senhor, o crescimento espiritual, nos fortalecendo o nosso espírito através do Teu Santo Espírito. Então, nos ajuda, ó Pai, através de nossas leituras, nossas meditações, compreender a Tua vontade e praticar em nossas vidas, ó Pai. Como bem lembrou Josué, ainda temos muito para crescer, em cada um tem suas necessidades, tem suas áreas de crescimento, que precisamos todos os dias lembrar que precisamos do Senhor e clamar a Ti, ó Pai, para que o Senhor supra as nossas necessidades e continue nos abençoando conforme a Tua vontade. Então, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse momento que passamos aqui e pedimos a Tua ajuda para continuar, Senhor, firmes, fiéis, crescendo para louvor da Tua glória. Fica com cada um de nós, nos abençoa, nos dando o restante de noite para que possamos aproveitar, Senhor, as Tuas bênçãos e aproveitar a oportunidade, Senhor, de estar sempre falando sobre as coisas espirituais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Almir. Obrigado, amados, pela participação de todos. Deus abençoe poderosamente. Amém. Obrigado, José. Obrigado. Boa noite, irmãos. Fique com Deus. Boa noite, amados. Boa noite a todos.